Oi, tudo bom? A paz do Senhor. Nessas últimas, acho que 2 semanas eu não postei vídeo, porque em uma semana eu passei mal e eu não consegui gravar. E nessa última agora, foi semana de prova. Então eu passei todos esses dias da semana estudando para que desse tudo certo na prova. E aparentemente deu, glória a Deus. E hoje nesse vídeo eu vim porque na semana passada nós tivemos semana passada não, semana retrasada, nós tivemos um pregador na igreja, né? Um pregador nada conhecido, né? Daqui da nossa região, da igreja mesmo. E ele pregou em cima de um versículo do qual tocou muito no meu coração. E eu tô tentando fazer esse vídeo já tem alguns dias, né? Mas eu não estava conseguindo, pelos motivos que eu comentei. Mas agora eu parei e falei, eu preciso gravar, porque me tocou e eu espero que toque em alguém também. O versículo fica em Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz o seguinte: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pregação me chamou muita atenção pelo fato de que a gente já conhece a história de Paulo, nós já sabemos que ele teve uma vida cercada de perseguições, né, cercada de intercorrências que ele poderia ter simplesmente desistido do evangelho. Mas, na verdade, todas as vezes que ele era perseguido, que ele era preso, ou que ele era impedido de alguma forma de pregar o evangelho, ele ainda assim encontrava ainda mais força para falar do evangelho. E no momento em que ele estava, de toda a perseguição e de tudo que eu comentei aqui sobre, ele ainda encontrou forças para dizer: eu não me envergonho do evangelho. E a gente sabe que Paulo é uma figura que ele tinha de tudo, né? Ele era uma pessoa rica, era uma pessoa estudada, era uma pessoa que estava ali no meio do sinédrio, no meio dos sacerdotes. Ele era alguém que tinha, de certa forma, o poder nas mãos dele. E após ele encontrar com Deus naquela caminhada para Damasco, a gente percebe que ele rapidamente se livra de tudo aquilo, nada daquilo para ele importa mais, ele abre mão de todas as riquezas dele. A gente tem uma passagem onde Jesus conversa com um jovem rico e a gente não sabe se o jovem rico de fato largou tudo que ele tinha, todas as riquezas, porque ele disse que, ai Senhor, eu já faço tudo isso, mas como eu posso, tô parafraseando, né? Como eu posso te servir melhor? E aí, né, o Senhor, já sabendo que ele já tinha falado sobre o fato dele já fazer o bem para as pessoas, eu já, né, faço comprar as leis, ele diz, então você dá tudo que você tem para os pobres. E ele sai muito entristecido com isso. E a gente vê uma diferença entre esse jovem rico e Paulo, porque Paulo, ele não se negou em momento nenhum, e eu acredito piamente de que ele nem passou pela cabeça dele de não fazer, porque ele tinha sentido algo diferente, ele sabia que realmente Jesus era Deus, o que ele negava, né? Ele conhecia Deus, ele conhecia as leis, ele conhecia toda essa parte judaica, mas ele negava Jesus. E a partir daquele momento, ele justamente deixou de negar. E isso sem nem pensar duas vezes. Foi um momento, assim, que acho que é uma das conversões mais rápidas até, que eu posso dizer assim, e profundas. Profundas, acho que com certeza. E em momento nenhum ele pestanejou em largar tudo que ele tinha. Ele fez isso com muita prontidão ao Senhor. E isso é extremamente bonito. E a gente vê hoje em dia, como hoje em dia as pessoas não têm se preocupado em ser diferentes. Elas querem o Jesus que a gente conhece. Elas querem
ter o Espírito Santo na vida delas, mas sem abrir mão de nada, porque Deus é amor e eu não preciso largar isso para isso, eu não preciso abrir mão do meu vício por isso, eu não preciso abrir mão das minhas riquezas para isso. E então, o que você vive não é evangelho. Não tem como você separar a parte da Bíblia que você acredita e a parte que você simplesmente não quer seguir e tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Se você faz isso, você se envergonha do evangelho. Você tem vergonha de dizer que Cristo é o seu Salvador. É até engraçado pensar que tudo que Paulo viveu seria facilmente um respaldo para que ele abandonasse o evangelho. Mas, diferente de hoje em dia, nós não temos motivos para abandonar o evangelho, mas mesmo assim nós abandonamos. Nós não somos perseguidos, nem um terço do que Paulo foi perseguido. E ele não se envergonhou do evangelho, ele continuou pregando a palavra do Senhor por completo. Ele pregava a graça do Senhor, mas ele também pregava a justiça. E hoje em dia as pessoas vivem num lifestyle de que, ai, nossa, eu tenho Jesus, ai, muito cool. E aí, em um outro momento, tá fazendo algo que é completamente fora do evangelho, completamente fora do que ela estava pregando alguns stories anteriores. Não tem como você ser cristão e não se posicionar. Eu não estou falando de forma nenhuma de se posicionar contra questões políticas. Não, a gente não está falando de político aqui, a gente não está falando de você usar o Senhor para defender as suas ideologias. Não, estamos falando de pregar o evangelho, de se posicionar contra as coisas do mundo, independentemente do que seja, do que você concorda, do que você discorda. Você precisa se posicionar como um cristão, não só você, eu também. Nós precisamos nos posicionar contra tudo que vai de encontro com o evangelho. E isso traz pra gente uma reflexão. Nós temos nos envergonhado do evangelho quando nós estamos na nossa roda de amigos, quando nós estamos nas redes sociais, quando nós estamos perto dos nossos próprios familiares, quando nós estamos confortáveis com a situação, quando há possibilidade de falar de Cristo, nós temos falado ou nós temos preferido recuar porque aquela pessoa pode não se sentir bem com essa mensagem. O evangelho é vida, é poder, é salvação. Por que a gente tem vergonha de falar e viver ele? E mais do que só falar, nós precisamos viver diariamente o que nós pregamos e o que nós acreditamos em qualquer ambiente que seja, faculdade, escola, a própria igreja, que é o lugar que a gente mais é cristão. E fora dela também, Romanos 1,16 é sobre uma declaração de fé. E em meio a tantas perseguições de Paulo, mesmo assim, ele escolheu ficar do lado de Jesus. O que nós podemos aprender com a vida de Paulo e todos os outros apóstolos? Que em meio às dificuldades, independentemente do que acontecia com eles continuavam pregando o evangelho. E que nós, hoje em dia, no mundo em que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, que a gente também possa ter a mesma garra que eles tiveram, que nós também possamos declarar que nós não nos envergonhamos do evangelho, porque não há do que se envergonhar. Que a gente possa refletir nessas questões que eu trouxe. E eu espero que o Espírito Santo fale melhor no coração de cada um de vocês. Porque da mesma forma que ele falou com o meu, e eu estou tentando transmitir para vocês. Que todos os dias nós venhamos pensar sobre isso, sobre como nós podemos melhorar, como podemos ser melhores todos os dias para que Cristo seja visto em nós, que nós possamos declarar o Evangelho de Cristo enquanto nós não somos perseguidos. E se formos perseguidos, que possamos ter ainda mais fé.